voltar para o Corinthians, que não tem o Messi, mas é o que importa no momento. André, você ia fazer algum comentário quando a gente teve que ir lá para o estádio? Sobre qual tema? O Calçade estava falando aqui na abertura. Devia ser algum jogo, sabe? Estava falando, inclusive, sobre a opção com relação aos veteranos começarem o jogo. Se você não lembra, não tem problema. Eu passo a bola para você, que eu queria falar sobre isso. Não, lembro sim. Porque o William e o Paulinho terminaram o jogo com o Botafogo no banco de reservas durante o segundo tempo. Eles só jogaram a primeira parte, fazendo gelo, ali numa precaução. E a participação deles no jogo de hoje, pelo menos em tese, seria crucial. O Corinthians hoje precisava escalar um time, o Vitor Pereira, que está na nossa tela, precisava escalar um time que fosse experiente, capaz de lidar com o ambiente. Aliás, tem muitos jogadores à disposição dele que têm essa qualidade pelas suas trajetórias, mas que também pudesse ser competitivo. Uma novidade que o Corinthians mostrou no Campeonato Brasileiro na estreia contra o Botafogo foi a sua capacidade de ser intenso, especialmente no primeiro tempo, quando fez 3 gols e basicamente resolveu o problema ali. Mas, óbvio, como disse o Calçade também, o Botafogo foi um adversário desestruturado. O time do Botafogo nem existe ainda. O time do Corinthians está em formação. Sim. O do Botafogo ainda não existe. E o time do Deportivo Cali existe bastante. Não é um time melhor que o do Corinthians, não é um time do mesmo nível que o do Corinthians, mas precisaria ser respeitado e daria bastante trabalho, como deu. O Corinthians não conseguiu fazer um gol. Sim. Teve outras chances. Um deles foi corretamente anulado. Mas o gol contra, como eu falei no início do programa, é decorrência de uma presença, de um chute de fora da área e de uma falha do zagueiro no rebote. Mas o William e o Paulinho foram muito bem hoje, enquanto estiveram nas suas melhores condições. E esse manejo de elenco vai ser decisivo para o Vitor Pereira. Porque se dependesse dele, ele contaria com todos esses jogadores que são os mais velhos, esses são feitos ao Roger Guedes, porque são os melhores, são os mais talentosos. Tecnicamente são privilegiados, mas eles não estão mais num momento de carreira no qual você pode contar com eles 2 vezes por semana no seu maior nível de intensidade. Até me surpreende que o William tenha feito a partida que fez do ponto de vista físico. O Paulinho teve uma baixa, foi substituído e o Corinthians conseguiu deles aquilo que precisava pela segunda vez. Embora, claro, eles tenham participado de 45 minutos no Rio de Janeiro. Só. O resultado, ele ratifica um acerto na escalação com relação a esses veteranos? Eu acho que sim, hoje sim. Hoje sim, ou a gente olhando para o que aconteceu no final de semana, embora um adversário com outras características, desorganizado e tudo. Inclusive o jogo do Corinthians era diferente. Qual é a ideia do Vitor Pereira, básica? Ter a posse no campo do adversário e pressionar. Então, você tem que ter uma defesa com mais velocidade, porque vai ter muito espaço nas costas. Então, é um time que tem a posse. Jogadores para posse, ele tem no Corinthians. Ele precisa desenvolver a pressão para recuperar a bola. Só ter a capacidade de fazer a bola transitar de um lado para o outro, mas quando você perde, aí é terrível. Tá todo mundo não é desorganizado, mas assim, você não tem a devida pressão para recuperar e manter a bola no campo do adversário, aí é um jogo que você não vai chegar a um lugar que te possa dar segurança. Porque você tem a posse, quando perde, corre para trás. Posse, quando perde, corre para trás. Isso não é o jogo. Então, a tentativa do Vitor Pereira é essa e aí a escalação mostra isso também. Hoje, a informação do Data ESPN, o Corinthians teve o maior percentual de sequências de passes que chegaram ao terço final, que é nos últimos 30 metros. Sim. Sequência de passes, não é chegar apenas, é chegar via troca de passes, 58%. Mas a primeira delas foi aos 24 minutos do primeiro tempo. Maior. Demorou para conseguir. O Zupac até chamou a atenção durante a transmissão. Eu só acho, William, que a gente... Assim, a questão sobre os veteranos, acertou ou não em escalar os veteranos juntos, para mim a questão está na palavra juntos. Porque não dá para a gente criar um pacote e colocar todos os veteranos e dizer que toda a escalação de todos eles junto é acertada. Eu não sei. Juliano tem ficado fora, inclusive. Não, entra no segundo tempo. Exato, mas estou falando até dos que entraram em campo hoje. Eu vejo assim, eu vejo o William e o Renato Augusto como caras essenciais para o Corinthians hoje, falando dos veteranos, tá? E olhando um pouco para o rendimento que eles tiveram e olhando para o que foram os bons momentos desses caras desde que eles chegaram.
Os do Willian até mais recente, né? Hoje eu achei que ele foi muito bem, contra o Botafogo nem se fale no primeiro tempo, mas esses são caras que está muito claro que eles, assim, se o jogo é grande, se o jogo é importante, se o jogo é especial, Esse tem que estar. esses dois você tem que preparar para tê-los em campo. Claro. O Paulinho, para mim, ainda não justificou isso. Claro que pela história, pela capacidade, sim. Mas pelo rendimento até agora, não. Ele pode, eventualmente, começar de fora num jogo grande e você ter uma outra escolha. Mas quando a gente pergunta dos veteranos de maneira geral, não sei se o Fábio Santos e o Jô, por exemplo, hoje justificaram as suas escalações desde o começo. Pelas atuações, certamente não. Agora, do ponto de vista tático, muito mais em relação ao Jô do que ao Fábio Santos é o que o Calçade falava. Eu entendo. Eu entendo que fica mais fácil você se organizar tendo o cara ali como referência. E ele até em 2 ou 3 momentos do primeiro tempo fez muito bem esse papel. O time tem em torno de quem rodar, tem quem buscar. Eu acho que a coisa talvez seja mais complexa quando você tem um cara mais móvel, tipo o Roger Guedes. Tem uma situação para resolver com o Paulinho e o Vitor Pereira e o time. Que jogador é o Paulinho? Desse Corinthians, quer ter a posse, ele é um corpo estranho. Ele não é esse jogador de ficar organizando. Tanto quando você vê a saída de jogo do Corinthians, vem Renato, o Maicon já estava ali hoje, e o Paulinho sobe um pouquinho mais, porque não é o jogador para esse tipo de situação. Só que o Paulinho é o jogador da infiltração, da subida. Ele sobe, ele enxerga o espaço, como o gol que fez contra o Botafogo. Ele sai de trás e ele é um volante que se infiltra bem. Então, é como este Corinthians quer ter a posse, insere o Paulinho no momento em que está todo mundo instalado lá. Uhum. Se esse jogador... Se a força dele é a chegada. Se a força dele é a chegada e já chegaram, como eu faço para inserir o Paulinho no jogo? Né? Agora, eu tenho um jogo de recuperação e de infiltração. Mas ele vai... Quando o time está muito baixo, está aqui se defendendo, o Paulinho não pode estar lá na frente. Ele é um volante, ele tem que estar junto. Mas também não é o jogador do contra-ataque. Então, onde entender o Paulinho no jogo? Porque quando vem Maicon e Renato, você entende. Quando tem Duqueiroz e Renato, e o Paulinho já se manda, o Duqueiroz não vai trabalhar da bola com o futebol do Maicon, nem o futebol do Renato Augusto. Então, sobra muito na conta do Renato Augusto e o meio de campo se esvazia. Então, como encaixar isso? Resposta. Ouvindo o que vocês estão falando, e aqui, numa olhada, aproveitei que vocês estão falando para checar, algumas coisas me chamaram a atenção dos números do jogo. O Renato toca 90 vezes na bola, o Paulinho 48, entre aspas, do outro lado, o Maicon 44. Você pega o Willian, que joga mais próximo do Renato, 60 vezes na bola. O Mantuan do outro lado, 40 só. Aí você fala, o lado esquerdo participa muito mais do jogo do que o lado direito. Isso aqui é um matemático, né? Não quer dizer que seja mais eficaz, mas é matemático. Aí você olha os laterais, o Fagner toca 70 vezes na bola, né? O da direita, o do Paulinho e do Mantuan que tocam menos. Enquanto isso, do outro lado, o Fábio Santos, 47 vezes na bola. Aí o professor Calçade fala, como inserir o Paulinho nesse jogo? Nesse modelo não dá. Desse Corinthians é um pouquinho mais difícil. Assim, com esse tipo de jogo em casa, desse contra jeito, o adversário, com muita gente tendo para trabalhar a posse, sendo que ele é um cara que transita mais sem a bola. Então o Paulinho não é um titular absoluto desse Corinthians? Não. Até agora ele tem jogado a beça. Isso aí é... Tem jogado a beça em quantidade de jogos, não em qualidade. Tem que responder isso ao Vitor Pereira. Aliás, o titular absoluto, quem que é? Né? No Gil... Então, mas nos jogos grandes... O Gustavo, o Fagner, talvez. Fagner, Renato e o Willian, se tiverem condição física. Não tem lateral esquerdo, não tem primeiro volante. O Renato Augusto, né? Renato não atuou, não atuou no Rio de Janeiro porque ele foi guardado para hoje. Né? Mas levando em consideração os jogos grandes, né? Que a gente está falando dos jogos grandes, que a gente sabe que esse Corinthians ele vai ter que dar uma mesclada, senão não vai aguentar o pique da remada. Até no campeonato, no próximo jogo contra o Avaí, de repente você pode... né? Mas nesses jogos grandes, você tem os titulares. A gente estava analisando. Mas é que ele ainda não tem. Eu acho que ele ainda não tem, Willian. Mas o Paulinho não é hoje... O Mantuan é um nome que está se apresentando e hoje, para mim, o melhor jogador do primeiro tempo foi o Mantuan. Sim. Estava o Mantuan, do lado direito.
pro jogo grande, o Paulinho ainda não é uma certeza? Ele pode vir a ser, mas ele não é uma certeza? Depende do adversário desse jogo grande? Mas, por exemplo, domingo passado não era grande o jogo? Contra o Botafogo? Esse é um problema de definição. Não, então, Era estreia no Campeonato Brasileiro, o Corinthians via de uma partida horrorosa na primeira pra largar rodada o da brasileiro? Copa Libertadores. Pressionado pela Então eu vou torcida. mudar a pergunta do William, já que eu estou aqui como... Vai lá. Brasileiros são jogos pequenos. Co-apresentador. Não, Eu acho Os jogos mais difíceis, complexos. Então, eu acho que existem... Acima de tudo, existe hoje um treinador tateando para encontrar as melhores escalações jogo a jogo. Né? Isso aí. Quem acompanha futebol espanhol aqui na ESPN há tanto tempo conhece o termo cholismo. Aliás, o cholo hoje... Quase, hein? Pois é, não sei se foi quase, mas não vamos entrar nessa discussão, porque aí o programa não acaba. Mas foi. Mas o cholismo é o planejamento de jogo a jogo sem pensar em mais nada. E o Vitor Pereira, ele está assim. Ele já chegou à conclusão que ele precisa dar uma misturada nas ideias que ele tinha. Ele não podia mais seguir apenas com um caminho, em um caminho, em relação a tudo que ele declarou na chegada. E ele está sendo pressionado pelas necessidades que o Corinthians tem. Ele chegou, fez um clássico com um treino, fez outro clássico com 3 treinos, perdeu os 2. Fase decisiva de Paulista, caiu fora. Estreia na Libertadores, altitude, fora de casa, péssimo jogo. Estreia no Campeonato Brasileiro, um ótimo primeiro tempo. Numa ideia inteligente de explorar a ansiedade do time, da torcida do Botafogo por essa nova era. Concederam espaço ao William, que é um pecado capital. Nenhum time que presta atenção no que está fazendo vai deixar o William jogar. Porque senão ele vai parecer um jogador de Premier League aqui no Brasil. Se ele não for marcado, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Talvez ele até consiga, porque ele tem futebol para isso. Então, é um treinador que está tateando, procurando, experimentando, mas pressionado pela necessidade, em fase de grupos de Libertadores, de resultado, mas nem se discute. Sobretudo depois da derrota. Exato. Agora, eu acho que, só para concluir, depende daquilo que ele entende que é o necessário para uma determinada partida. Eu concordo que a escalação do Paulinho, respeitando as características dele e não teria sentido escalado de uma outra maneira, ela exige uma ideia diferente da de hoje. Ainda que eu acho que ele não tenha jogado mal. Eu não acho que ele jogou mal. Eu acho que tem 2 coisas em relação ao Vitor Pereira e o trabalho que ele ainda vai desenvolver. Primeiro que a gente não sabe se ele vai buscar ter um time titular para os jogos grandes. E quando eu estou dizendo jogo grande, é só para a gente ter na cabeça, assim, a gente tem certeza que se o Corinthians fosse jogar amanhã uma final de Libertadores, a gente consegue ter certeza de quais seriam os 11 a entrar em campo? De maneira alguma. Mas alguns você tem. Alguns poucos. Eu acho que alguns poucos depois hoje. de 40 dias, ele está completando 40 dias do primeiro jogo. A certeza ela é pequenininha. Daqui 6 meses... Exato. Não, e assim, a gente não sabe nem mesmo se ele pretende chegar a esse ponto. Esse ponto é verdade, concordo com você. Porque tem muito técnico Como que ele não vai pretende. administrar isso? É isso. A gente não sabe, por exemplo, se o Atlético vai desejar ter 11 titulares, né? Se o Paulo Souza no Flamengo deseja ter 11 titulares. O Palmeiras, durante 2 anos, não tinha 11 titulares e foi só a partir do final da Libertadores, depois de mais de 1 ano e 2 meses de trabalho, que o seu técnico definiu que tem 11 titulares. Então, a gente não sabe se o Vitor Pereira quer chegar nesse ponto. Concordo, mas isso vale para todos os times. Não, o Turco Mohamed então, é o que eu tô falando. deu uma entrevista educativa. Então, mas é o que eu estou falando. Recentemente, sobre a necessidade de rodar o elenco. E tudo isso vale para todos os times. Eu sei, André, mas o que eu estou dizendo é o seguinte... Falando de um elenco, o Palmeiras, Flamengo, o elenco do Corinthians... A torcida precisa saber do 1 a 11 quais são os jogadores. Sim. O elenco do Corinthians não dispõe de tantas opções para assim. Pré-história, primitivo. Fala, Jean, fala. Não, é que assim, independentemente da gente saber ou não se ele quer ou não ter os 11, o que eu estou querendo dizer é que hoje, depois desse trabalho, nesse contexto que o André citou, porque são jogos muito malucos, 2 clássicos logo de início, um jogo na altitude em que ele escalou um time bem surpreendente, depois 2 jogos contra equipes completamente desmontadas e hoje talvez o jogo mais convincente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, mesmo que ele desejasse ter isso,
ou mesmo que nos perguntassem hoje, se o Corinthians fosse fazer amanhã uma final de Libertadores, se dissessem para nós 5 aqui, ó, cada um com seu papelzinho, escala aí os 11 titulares do Corinthians na final da Libertadores amanhã. Tenho certeza que a gente teria muita divergência, teria muita dificuldade para cravar os 11 para ter uma unanimidade nessa escalação, pelo rendimento dos caras também. Escala o Palmeiras aí, O Palmeiras... no próximo jogo. Não dá para escalar também. Não, eu acho que dá. Hoje Vitor dá. Pereira, ele vai fazer algumas mudanças em função de adversários, ou ele vai fechar com uma ideia e, se todos estiverem bem fisicamente, ele vai com este 11 dessa ideia? Isso dá para responder. Conforme o adversário e conforme os jogadores que puderem dar a ele um rendimento de intensidade que ele já percebeu que ou tem Tomara ou não que ele tenha acontece nada. isso depois da Bolívia, porque ali ele derrapou bonito. Sim, né? o ponto... Ele vai para La Paz e põe uma quantidade de jogadores sem essa condição que ele poderia colocar em campo. Fora La Paz, nas últimas 2 partidas, tem coisas boas acontecendo. A minha impressão é que ele está um pouco mais aliviado, porque o planejamento de jogos contra o Botafogo e contra o Deportivo Cali foi bem executado em campo. O time fez o que se propôs a fazer. Isso não tinha acontecido em nenhuma partida, exceto a Ponte Preta, porque a outra vitória sobre o Novo Horizontino ela foi mais ou menos pela escolha de jogadores, pela forma como contra a Ponte o Corinthians se atropelou, é evidente, mas o nível do adversário naquela ocasião não deve ser levado em conta como alguém que exige desse time naquele momento.